Boa noite, pessoal. Hoje vamos fazer o nosso último encontro aí de 2024 do nosso grupo de Revit MP. Hoje a gente tem o César Barbalho, que ele vai falar um pouquinho sobre manipulação de nuvem de pontos. Me falou que ia falar alguma coisa também sobre nuvem de pontos para map, né? Para Isso, instalações. isso Então, aí. o César vai começar a apresentação. Não sei como ele prefere fazer. Se pode perguntar, pergunta no final. Aí Bom, não, tu guia aí. A bola é bom, tua agora. obrigado. Obrigado, Fábio. Boa noite, pessoal. Vocês podem me interromper a qualquer momento aí e fazer perguntas, tá? Como vai ser num formato live e não webinar, né? A gente está aqui para bater um papo, para tirar as dúvidas naquilo que tiver no meu alcance, tá bom? E para mostrar algumas coisas para vocês. Isso daqui, na verdade, é para pagar uma dívida que eu tenho já há algum tempo com o Fábio, que a gente tinha começado a fazer uns webinars sobre o uso de nuvem de pontos, ele me ajudou bastante a divulgar esse meu trabalho aí, e eu fiquei devendo fazer um webinar específico para a parte de map, né, mostrar no que ajuda a nuvem de pontos. Os últimos que eu fiz foram muito voltados para estruturas, né, para pontes, e tem um trabalho grande meu circulando os eventos aí do setor, que eu fiz um túnel do metrô, né? E lá tem muitas instalações, mas ainda é muito voltado para a parte de infraestrutura, obras lineares, né? E o que eu trouxe aqui hoje para a gente fazer um mão na massa é algumas edificaçõezinhas com instalações, tá? Algumas coisas mais industriais assim, bem interessantes. Então, antes eu vou abrir aqui mostrando alguns conceitos, que são coisas que eu aprofundei, conforme eu formatava o meu curso, que eu lancei agora pela Escola Brasileira de BIM. No final, eu deixo o link para vocês aí, para vocês irem lá conferir, né? Estou fechando a primeira turma agora, a gente inicia as aulas em janeiro, né? Eu só não lembro exatamente de qual dia de janeiro, mas até o final da live eu vou lembrar. E, enfim, eu vou passar alguns conceitos aqui, tá? Para vocês. Essa live que eu fiz de lançamento do curso, ela está completa no YouTube. Então eu vou pular alguns slides aqui, tá? Mas primeiro eu vou me apresentar para vocês. Vai ser dia 15 que vai iniciar a primeira turma, então ainda dá tempo de se inscrever com um preço promocional, tá? Mas a gente fala sobre isso no finalzinho. Bom, eu tenho mais ou menos 20 anos, na verdade um pouquinho mais de 20 anos de janela aí, trabalhando com projetos. Eu comecei com 17 anos lá na CPTM, como estagiário técnico, e nunca mais saí desse meio de projetos industriais e projetos de infraestrutura, né? Trabalhei um tempo com transformação mecânica, né? Com usinagem de metais e também usinagem de plásticos. Trabalhei como projetista de máquinas, né? Fui registrado projetista de máquinas, projetista mecânico. E, enfim, hoje eu estou trabalhando na Sondotécnica, eu sou engenheiro, e sou engenheiro mecânico, engenheiro de produção, eu tenho uma pós-graduação em engenharia ferroviária, e eu tenho também uma pós-graduação em BIM para projetos de infraestrutura. Eu dou aula nos cursos de BIM para infraestrutura do IPOS, né? Dou aula de Dynamo e dou aula de introdução ao BIM. E estou fazendo agora uma última pós-graduação aí antes de encarar um mestrado, né? Essa pós-graduação agora é de desenvolvimento WebGIS, né? Desenvolvimento de sistemas de informações geográficas web. Bom, e aqui tem o meu Linktree, depois eu deixo no chat aqui para vocês, tá? E lá tem mais material das minhas palestras, tá? Então, o que acontece? Por que eu resolvi criar um curso sobre manipulação de nuvem de pontos? Porque a gente fala muito sobre BIM, a gente fala bastante sobre projeto, que somos todos projetistas aqui, né? Também a grande maioria aqui é modelador, mas o que acontece é que o mercado ele deu uma virada de chave e é muito difícil de você retroagir do uso de nuvem de pontos agora, né? Mesmo quando o projeto ele é de, não digo pequeno porte, porque tem que ter algum lucro, né? Então tem que ter um valor mínimo para você trabalhar com o projeto. Mas um projeto de médio porte para grande porte é muito difícil de você agora não dar de cara com uma nuvem de pontos, né?
Então, uma vez que o mercado não tem como retroagir, a gente vai ter que trabalhar com esse tipo de material. Mas eu comecei a perceber que esse conhecimento de nuvem de pontos, ele estava muito nichado na mão de quem levanta a nuvem de pontos. E não é que tem problema com isso, não há nada de errado com isso, mas é que esse tipo de conhecimento fica restrito ali aos profissionais de agrimensura, topografia, cartografia, os geógrafos, né? E a abordagem deles, desse tipo de material, é um pouco diferente da nossa na hora da gente trabalhar com uma edificação, né, com elementos arquitetônicos e com a parte de instalações. Então, você tem que ter um olhar mais especialista para aquele tipo de ambiente, para aquele tipo de elemento construtivo que está ali, certo? Então, vendo essa lacuna, eu resolvi criar esse curso para difundir esse tipo de abordagem de conhecimento. Quais são os tipos de profissional que tem esse conhecimento, além desse que eu falei? Por incrível que pareça, o pessoal de game, o pessoal que faz jogos, e o pessoal e artistas 3D, né? O pessoal que faz esculturas 3D, que faz arte VFX para filmes e séries, essa galera assim tem um know-how muito grande de tratamento de nuvem de pontos, né? Mas de um lado você tem uma abordagem muito técnica para a topografia, que não vê o micro do que a gente precisa ver, e por outro lado você tem uma abordagem uh, muito sem paradigmas, né, que é o pessoal de artes 3D, que eles fazem coisas belíssimas, mas não tem uma abordagem técnica para trabalhar, como a gente faz. Bom, quais são as características de nuvem de ponto? Toda nuvem de ponto ela tem três características que definem ela, né? Se ela tiver essas três características, ela é uma nuvem de ponto. Elas são irregulares, então você não tem como garantir que o espaçamento entre os pontos vai ser sempre o mesmo. O espaçamento entre os pontos depende da onde está o sensor, né, e da onde está o objeto que você está fazendo o levantamento, né, o alvo do seu sensor. Elas não são estruturadas, então você também não consegue disciplinar o espalhamento entre elas, tá? Então você vai ter ali regiões mais densas, menos densas, e não tem o que fazer com relação a isso. E elas são não ordenadas, né? O termo correto, o termo mais técnico para isso, é que elas são invariáveis à permutação. Significa que se você tiver uma lista de pontos, que é uma nuvem de pontos, e você mudar a ordem de entrada desses pontos, ela continua sendo a mesma nuvem, ela não vai mudar, tá? Então, não existe uma ordem dos pontos, tá? Bom, uma definição possível é essa daqui, que eu vi pela primeira vez uma publicação do professor Abdahak. Bom, é um cara que tem um nome diferente, né? É um francês, mas ele tem um nome árabe. Bom, essa definição aqui, ele está falando que a nuvem de pontos é um agrupamento de pontos no espaço 3D euclidiano, que pode variar no seu número, certo? E que ela possui algumas características, né, algumas propriedades. O ponto, ele vai ter sempre três propriedades físicas, né, que é a coordenada, o x, o y e o z. Mas ele pode ou não possuir mais propriedades radiométricas. O que são as propriedades radiométricas? São as cores. Ou são, por exemplo, um espectro infravermelho. Isso daí ele pode ter, mas não é obrigatório. Vocês sabiam que uma nuvem de laser, quando ela está bruta, pura, ela é preto e branco? A nuvem de laser, normalmente, ela é preto e branco, só que ela é processada junto com uma fotografia de altíssima resolução. E essa fotografia, ela serve somente para colorir os pontos, né? Então, é feita uma interpolação ali, e aí o seu ponto que só tinha o XYZ, ele passa a ter também um RGB, tá bom? E ele pode ter outras propriedades, ele pode ter classificação, ele pode ter intensidade de acordo com a potência que ele reflete de volta, né? Isso quando for laser, tá? Com relação à origem, ele pode ser, as nuvens podem ser categorizadas de uma forma geral como nuvens espaciais, né, satelitais, ou aéreas, que são para longas distâncias, e a aérea pode ser avião, helicóptero, drone, vante, né? E você tem as terrestres, que são curtas distâncias, que podem ser automóveis, um scanner portátil e um scanner de tripé. O scanner portátil e o scanner de automóvel, eles já estão dentro da categoria de scanner dinâmico, né?
E isso a gente tem a categoria dos scanners do tipo SLAM, que é SLAM significa Simultaneous Locate and Mapping. Então ele vai fazendo simultaneamente a localização e o mapeamento conforme você vai andando, né? Mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso adiante. Só um parênteses, embora a captura aérea seja considerada a longa distância, quando a gente está usando aquele drone da DJI, né? Ele é curta distância, tá bom? Para fazer a longa distância, teria que ser aqueles drones mais potentes, né? Que parecem um aviãozinho mesmo, tá bom? Bom, e são basicamente duas formas de obtenção desses dados, né? Por sensores passivos e sensores ativos. O sensor ativo, ele precisa de uma potência para emitir um pulso. Um exemplo de sensor ativo que não é para obtenção de imageamento dessa forma, mas pode obter algum tipo de informação que vira imagem, é o radar. O radar é um pulso de rádio, né? E depois você mede o retorno do pulso de rádio para poder ver se existe uma obstrução na frente, o que está ali. O LiDAR é o mesmo princípio, um sensor ativo que emite um pulso de laser e mede o seu retorno. E por medições é, com sensores passivos, os sensores passivos são as câmeras, né? Seja num satélite, seja na sua mão, no seu celular, a câmera é um sensor passivo, né? Porque ele não emite nenhum tipo de onda, nem nada, né? Ele só capta o que já está no ambiente ali em termos da radiação, da luminosidade, né? E faz a interpretação disso daí. Quando você está utilizando uma câmera, você diz que, que você está fazendo ali medições indiretas, tá? Ao contrário do laser, que é uma medição direta. E por que, que a câmera é uma medição indireta, né? Bom, a, a câmera, você tem sempre que usar um software para o processamento. É um software que vai ler a imagem, vai ler os pixels, vai interpolar a posição dos sensores e vai fazer uma série de cálculos geométricos ali para poder transformar aqueles pixels 2D em interpolações 3D, tá bom? Então, isso daqui é um exemplo de um processamento de fotogrametria, tá? Aqui está utilizando o Metashape, que é um software muito bom, tá? É muito bom. A alternativa gratuita do Metashape é o Mesh-Room. Eu recomendo o pessoal conhecer um pouquinho do Mesh-Room. Eu estou fazendo alguns testes, quem sabe na hora que eu ficar mais avançado nele, também não rola um webinar exclusivo sobre isso, tá? Mas é um software que tem as mesmas funcionalidades, e então tem o Metashape e você tem o Mesh-Room, que é gratuito. E quando você vai para sensores LiDAR, né, aqui eu coloquei alguns exemplos, ele pode ser embarcado em drone, ele pode ser do tipo SLAM e você sair passeando com ele num colete, ou na sua mão, né, ou ele pode ser estacionário, tá? Com relação à precisão, pessoal, é bom a gente, principalmente porque a gente vai falar de instalações e às vezes envolve algumas montagens mecânicas, tá? O equipamento que hoje entrega maior precisão é o laser estacionário, tá? É o laser de tripé. Não é fotogrametria, não vai ser o Navis que você vai andando, que é Slam, que é um excelente equipamento. Todos os exemplos de laser que eu vou mostrar hoje para vocês são Navis. Se você precisa de muita precisão, vai de um scannerzinho da Faro ou da Leica estacionário, tá? E aí você vai ter isso. Mas é importante você avaliar bem o trabalho que você tem que fazer antes para ver se você precisa de toda essa precisão. De repente, um scanner da Matterport já vai te atender, né? Mas seguindo aqui, não é que tem vantagens entre o laser e a fotogrametria, é que existem diferenças, né? Uma diferença é que o laser ele não depende das condições de iluminação do ambiente, né? Para poder fazer as suas medições. Aqui vocês estão vendo um ambiente com baixa visibilidade, e ele consegue fazer as suas medições a partir dos feixes de laser, né? E como é que funciona isso, por exemplo? A gente fala muito em levantamentos, o pessoal fala muito dos retornos do laser, né? Precisa ser um laser multi-retornos. Mas o que, que é isso e que diferença isso daí faz? Cada pulso que o laser dispara, ele dispara e ele mede o retorno. E aí, de acordo com a intensidade e o tempo, ele vai saber a distância
que ele percorreu e a posição do ponto de obstrução, tá? Isso é importante, principalmente para levantamentos de grandes áreas, né, para áreas com vegetação. Quando o pessoal prefere usar o laser para vegetação, porque você consegue levantar o terreno que está abaixo da vegetação. E como que isso daí funciona? É porque sabe quando você está no parque e olha debaixo de uma árvore e tem pequenos pontos de luz passando, né? Porque a luz encontra o espaço entre os galhos e as folhas e vai bater lá no chão de alguma forma, né? O laser ele faz a mesma coisa. Se ele joga um só retorno, ele encontra algumas obstruções, mas conforme ele vai passando por vários retornos, ele vai trazer maiores pontos de solo, tá? Então, daí a preferência de área de vegetação fechada, daí a preferência de você utilizar laser. Isso daqui é uma ilustração que mostra a fotogrametria versus o LiDAR. O que acontece com a fotogrametria é que na área onde você tem vegetação ou obstruções, ele vai fazer a interpolação entre os pixels do que é visível, né? E tem um limite de visibilidade ali, no tamanho do pixel. Agora o laser não, ele vai atravessar e vai pegar um ponto lá no solo, tá? Mas como eu estava falando, não é uma melhor ou pior que a outra, né? Elas são diferentes. Aqui a gente tem alguns exemplos tirados do próprio site da Metashape, que é a fabricante daquele software de processamento, onde eles mostram alguns exemplos aqui. Na esquerda, fotogrametria, na direita, laser. O que acontece? Você tem uma melhor representação dimensional com laser. Só que as superfícies, as figuras, as condições, né, das faces dos elementos, fica melhor representado na fotogrametria. Aqui, no caso, tem uma peça de concreto e aqui tem um alvo, né? Um alvo, um pequeno benchmark aqui de coordenada. Na fotogrametria você consegue encontrar esse tipo de elemento. No laser já é um pouco mais complicado, tá? E aqui a gente tem essa ursa metálica aqui, né, essa grelha metálica, onde na fotogrametria você consegue observar a geometria dela. Já no laser você não consegue. Porém, no laser a gente consegue observar que ele está trazendo parcelas do solo que está atrás dessa grelha. Aqui já não é o caso. Você não conseguiria buscar a profundidade de um solo, né? Então, tudo depende da aplicação que você vai querer fazer, tá? Na real, o que acontece é que são tecnologias complementares, né? Tanto a questão do drone com o scanner terrestre, quanto a fotogrametria frente ao laser, tá? Então, com relação ao drone e o scanner terrestre, o que acontece é que você tem áreas de sombra, né? Áreas de oclusão, onde você não consegue fazer captura nenhuma, não consegue ver nada. Então, se você está levantando uma edificação, você não vai conseguir levantar o telhado dela com um scanner terrestre, mas com um drone você vai conseguir. E talvez você tenha até limitações para levantar a fachada de uma edificação com um scanner terrestre, né? Com o drone você consegue. Por outro lado, você não vai conseguir fazer um levantamento interno com um drone, né? Então elas são complementares. E o que é o Cloud Compare, que é o software de discussão que eu estou trazendo, né, que eu estou levantando a bandeira dele? É um software gratuito, ele é open source, ele tem o código dele todo para você, se você quiser recompilar ele, fazer alguma coisa. Teve até algum caso de alguns chineses que pegaram o código-fonte dele e fizeram alguns ajustes e comercializam como se fosse um software real mesmo, mas assim, na cara de pau. Você olha, o software é o Cloud Compare e o cara está cobrando uma assinatura que colocou mais 2 ou 3 plugins em cima, né? Então, o objetivo do curso que eu estou lançando é ensinar, aprender, ensinar a pessoa a usar o Cloud Compare. Para esclarecer bem, inclusive para todo mundo entender qual que é a minha área de domínio, eu não falo da parte de aquisição, eu não entro nesse mérito, tá? Eu não sou piloto de drone, eu tenho alguma experiência com scanners terrestres, mas eu sei bem aonde aperto o calo e eu trabalhei, tive que estruturar muitos processos para cuidar desses dados que chegam no escritório. E chegam muitas vezes brutos, ou então eles chegam pré-processados somente. Então, eu estou falando de pré-processamento, pós-processamento e também aplicação. Muito embora no curso que eu estruturei, eu não entro tanto na aplicação, tá?
Aquisição, quando eu digo, quais são as técnicas de levantamento, quais são os elementos que usa para aferir a precisão daquele levantamento. No caso aqui, o exemplo GCPs e pontos notáveis, embora eu explique direitinho o que é, porque o profissional do escritório ele tem que saber solicitar uma boa nuvem de pontos e tem que ter meios de aferir se a nuvem de pontos veio correta, né? Eu não entro muito no mérito de como que é feito, né? Mas pelo menos a gente tem uma discussão sobre o que é isso. O que a gente conversa? É registro da nuvem de pontos, porque a nuvem de pontos eu vou mostrar para vocês aqui com alguns exemplos que eu trouxe para mostrar aqui no bate-papo. Ela é feita de várias poses e depois você tem que juntar essas poses em uma nuvem só para você trabalhar e esse processo se chama registro. A limpeza da nuvem de pontos, o georreferenciamento, aí depois tem o pós-processamento, que é a classificação dos elementos, a segmentação desses elementos, né, a separação deles, a estruturação da nuvem de pontos e a dizimação, que é você diminuir o peso dela, para você poder eliminar gargalos computacionais, né, que acontece muito de você precisar de um PC da NASA para poder trabalhar com a nuvem de pontos. Né? Na verdade, isso é um problema de gerenciamento desse insumo. Né? Você consegue preparar um material mais leve para todo mundo trabalhar, sem precisar todo mundo estar com um computador aí com um i9, com 128 GB de RAM e 6 TB de HD. Não precisa de tudo isso. Né? E, bom, e aplicação com relação a BIM, principalmente BIM, né? A gente acaba falando um pouquinho, porque é difícil, né, de você falar de nuvem de pontos para BIM sem falar um pouquinho de como que você entra com esse material nos softwares e quais são os melhores formatos para isso, tá bom? Inclusive, tem um amigo meu aqui ouvindo a gente, que ele vai participar em algum momento, para mostrar para a gente o comportamento da nuvem de pontos lá dentro do Revit, tá? É o Guilherme Augusto, que está aqui no chat. Boa noite, Guilherme. E vamos lá. Nesse... Tudo bem? Então, nesse primeiro curso aqui, ele está formatado para 12 horas de aula, né? Cada aula com 3 horas. E, então, é introdução à nuvem de pontos. Isso que eu falei para vocês aqui seria a primeira hora da primeira aula. Primeira hora não, primeira meia hora da primeira aula, né? A gente vai discutir normas, melhores práticas, publicações, as tendências, né? Como que está a questão da compatibilidade entre formatos de nuvem de ponto e os softwares mais utilizados. Aí depois a gente vai passar para o Cloud Compare, né? Para a introdução ao Cloud Compare, como que é a interface, como que eu instalo, aonde que eu tiro minhas dúvidas. Então ali a gente já cai para a prática, né? A gente pega algumas nuvens de edificações e vamos fazer algumas segmentações, né, e alguns trabalhos nela, tá bom? Bom, e no futuro, né, eu tenho outros módulos aqui que eu já estou escrevendo, né, específico para edificações, com um fluxo de trabalho avançado, a mesma coisa, mas para infraestrutura de transporte terrestres, né, que é bem específico também, e aí a gente vai utilizar, porque for edificações, obviamente, são materiais de edificações. Já quando a gente falar de infraestrutura de transporte terrestre, a gente vai falar com material apropriado, né? E quando eu falo material apropriado, é inclusive o software, né? Você vai falar de edificações, a gente vai utilizar o Revit, por exemplo, talvez um AutoCAD. Agora, quando a gente for falar de infraestrutura, eu vou dar aula utilizando também, em algum certo momento, a gente vai utilizar ali o Civil 3D, um InfraWorks e um QGIS, por exemplo, né, para poder levar as nuvens de pontos para o contexto GIS. Eu estou e seria assim o último módulo que eu quero fazer, que é tópicos especiais, né? Plugins avançados, interoperabilidade, machine learning para classificação automatizada de nuvem de pontos e Python para a gente automatizar algumas tarefas dentro do próprio Cloud Compare, tá? Então, isso daí foi um apanhado do que eu apresentei na live de lançamento, tá? Agora vamos cair para dentro das nuvens de pontos, tá, pessoal? Bom, até aqui, tudo bem? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Como eu falei, o formato live é para a gente bater papo, tá? Não é um webinar, propriamente dito. Não, eu achei interessante esse negócio de fazer combinação de fotogrametria e laser scan, né, para cobrir edificações, áreas grandes, né?
Porque o interno é fácil Sim. fazer com o laser, mas o externo só com o drone, né? Eu tô num projeto junto com o pessoal da MIT e a gente está fazendo um levantamento para uma área de favela, né? E lá foi utilizado um scanner SLAM terrestre e também foi utilizado o drone, né? E outros equipamentos lá. E essa semana eu acabei de entregar para eles uma composição, porque com o SLAM terrestre você só tem a parcela que está ali próximo ao solo, né? Dá para pegar muita coisa. Em favela, muita coisa se perde se você tenta passar com drone. Só que você ainda precisa do drone para poder pegar vamos dizer assim, de segundo, terceiro pavimento para cima, né? Então é muito comum você fazer levantamento multitecnologias, né? Você faz o interno e o externo. Então isso é muito comum. E é uma coisa que dá muito certo. Bom, aqui, pessoal, eu tenho o primeiro caso, né? Começar logo com o, o mais comum. O mais comum é você contratar um Matterport, né? Você aluga um Matterport e dependendo, ou você tem a sua Matterport e aí o operador vai lá para você, ou você sabe operar, não tem problema. E esse ambiente aqui foi bem complicado, né? Porque aqui já tá um pouquinho dizimada essa nuvem de pontos, tá? Que ela estava bem mais cheia, né? E aí ninguém consegue trabalhar com ela, né? O que a gente faz? Deixa eu ver se eu consigo abrir a nuvem original aqui para vocês verem a diferença. Me dá só um minutinho. Vou abrir mais uma instância do Cloud Compare aqui. Então, por exemplo, essa nuvem que você está mostrando, você fez uma redução de quantos por cento, mais ou menos? Rapaz, essa nuvem ela começou com 19 gigas Ah, e no final eu estou produzindo uma com 2,8 gigas. ou seja, 10, um pouco mais, 15%. Deixa só eu tentar. Tô querendo abrir a nuvem original para você ver. Só um Ah, eu instante. imagino a diferença. É que até no aspecto visual dela, Uhum. choca bastante. Deixa eu abrir aqui. Tá abrindo É, aqui na mas outra tela. Ó, são 76 scans, tá? Porque eu é, quero mostrar. Por que eu quero abrir ela? Porque eu quero mostrar uhum. para vocês como que é o processo de montagem da nuvem de pontos, tá? Que é uma curiosidade que o pessoal tem, porque a gente recebe a nuvem de pontos do fornecedor e acha que aquilo sai sozinho da máquina, ou que, sabe, ou que já está pronto, não é nem uma coisa nem outra, né? O operador que está lá levantando e a pessoa do back-office dele, eles fazem um trabalho para poder te entregar no 20 ponto. Eles fazem o registro das poses, né? E fazem sempre uma limpeza preliminar disso daí. Dependendo de quem é o seu fornecedor, ele vai um pouquinho além e dá uma classificada, né? Dá uma limpada mais legal com outras técnicas, né? Que eu vou dar uma mostrada hoje por cima para vocês aqui. Né? Então, o que são esses 76 scans? Cada uma das poses que a pessoa colocou o Matterport e apertou o vai na maquininha e ela dá uma volta, né? No trabalho que está rodando os eventos aí para o metrô, foram 180 varreduras, né? A gente chama de varreduras. Foram 180 varreduras no túnel, né? Então não tem um limite para quantas varreduras você vai receber, né? Agora, o que você tem que ter é uma forma de tornar isso gerenciável. No caso do metrô, passou muito perto de não ser gerenciável, porque a nuvem final, cada pose estava vindo com coisa de 8 gigabytes de Nossa Senhora. cada pose, 180 poses. Para poder transformar aquilo numa massa de dados trabalhável, sabe? Teve que aplicar uma série
de técnicas, não só de dizimação, né? Mas você tem que também disciplinar a nuvem de pontos. Está abrindo aqui, é que agora ele está carregando Sim, sim. as fotografias, que Uhum. cada varredura que ele faz É uma foto pra ter, 3D, né? é uma foto 3D, né? E cada vez que ele faz essa varredura com essa foto 3D, enfim, ele gera um monte de imagens, né? Dependendo Uhum. do scanner que você fizer, ele vai fazer só uma, uma grande 360, ou no caso do Matterport, ele faz 6 fotos. Ele faz uma Hum. foto para cada sentido e depois costura elas num aplicativo. Internamente ela faz isso. Isso. Ele Hum. faz 6 fotos. Eu vou mostrar para vocês. Isso quando você abre o arquivo de nuvem de pontos, isso daí fica tudo exposto para você. Hum. Deixa só ele. Tá quase, tá quase. Eu vou fechar o PowerPoint, que eu tô com um monte de coisa aberta aqui. É, vai usando memória aí. Vai. O meu computador, ele não é novo. Ele tem uns 8 anos de uso já. Só que eu recentemente fiz um upgrade de memória e de vídeo nele, né? Memória eu passei ele para 64 gigas e vídeo eu tenho uma Opa. Ixi. 30, 50 gigas de VRAM. Ah, tá. Deu uma engasgada aí. Um monte de coisa aberta aqui foi o PowerPoint que derrubou. Ih. Espera aí que eu tô recompartilhando aí a tela aqui. Pronto. Estão vendo minha tela aí? Sim, tá chegando. Bom, o que acontece é que travou meu desktop connector junto com o PowerPoint na hora que eu fui fechar, Hum. e aí abortou a abertura da nuvem bruta que eu queria mostrar para vocês, tá? Eita, nós. Eu acho que vocês acreditam em mim quando eu digo que ela estava bem, bem grande, Uhum. tá? E o que acontece? O grande problema que a gente tem é que tem que ter um controle de iluminação no ambiente para você fazer a captura, tá? Isso é muito característico de Matterport, tá? Não, não tem tanto, mas tem. Não tem tanto esse problema, por exemplo, com Faro e Leica, né? Mas Matterport, ele traz esse monte de sujeirinha, tá vendo? Então, o que que a gente faz, né? A gente começa a fazer a limpeza disso daqui. No final, olha só, isso tudo aqui era ruído, né? Então, tirar um pouco o ruído. Eu vou desligar todas as camadas e vou deixar só o ruído para vocês terem uma ideia, tá? Isso daqui é considerado ruído. É o que a gente pode chamar de ponto estourado, sabe? E tudo isso daqui você consegue separar na hora que você começa a tratar a nuvem, né? E como que tu faz isso? Isso é Então, automático ou na mão? não. Não, é assim, não é na mão, Hum. tá? Tem alguns algoritmos e tem algumas ferramentas Hum. que permitem a gente fazer uma limpeza. O perigo da limpeza É automática tirar coisa demais. é tirar coisa demais. Hum. Exatamente. O perigo, desculpa, é que eu queria saber se eu estava aparecendo aqui. Se minha tela caísse, me avisa, Não, tá? a tela tá aparecendo. Então a imagem tu desligou. Tá joia. O perigo de você usar filtro automático é que ele pode tirar informação demais. Então, tem alguns cuidados que você tem que fazer e tem até um procedimento para você seguir para você fazer isso. Eu vou explicar para vocês aqui de uma maneira bem sucinta, tá? Primeira coisa, que se a nuvem é absurda de grande, o que você tem que fazer é diminuir o tamanho dela sem perder informação. Para isso, você faz o espaçamento entre os pontos, né? Você pede para ele fazer a voxelização. Eu acho que todos aqui sabem o que é um pixel, né? Um pixel é um ponto que tem uma dimensão, né? Um ponto de 2 dimensões numa imagem. E existe o voxel. O voxel, ele é o pixel tridimensional.
Então, a gente faz disciplina nuvem. Lembra que eu falei lá no começo que a nuvem ela é irregular? Você não consegue controlar em que lugar vai ter mais ponto, que lugar vai ter menos ponto. Poxa vida, olha aqui. Aqui é um banheiro, né? Os dois são banheiros, mas um pode ter um pouquinho mais de ponto, outro vai ter um pouquinho menos de ponto, e não tem como a gente resolver isso. Aqui é uma parede, mas quando você dá uma olhada aqui na parede, deixa eu ver se eu aplico um filtro aqui de visualização que aqui, ó. Tá vendo? Que ela tem uma diferença aqui no padrão no espalhamento dos pontos dela. E não tem como resolver isso, porque isso daqui é o próprio padrão do feixe de laser. Tem vários, isso daí eu falo no curso também, tem vários tipos de equipamento laser e cada um tem um padrão de emissão do laser. Tem uns que são retinho, outros são em zigue-zague, tem uns que são elipsoides, então não tem o que fazer. O que a gente faz então? A gente aplica um filtro espacial, né, que é de voxelização. A gente fez isso no recap, no nosso último webinar, né, que eu fiz, que eu chamei na época, né, eu expliquei que era o que a gente chama de voxel grid. É como se você estivesse fazendo quadrículas, né, num mapa, tá? Então a gente delimita um espaçamento mínimo entre os pontos, de forma que ele fica bem regularzinho conforme você vai aproximando, tá? Esse é o primeiro passo. Depois que você fez isso, aí tanto você quanto o software começam a entender o comportamento dos agrupamentos dos pontos, que é aí que está o X da questão, né? E é isso que não tem muita conversa no cenário todo, né? É que você tem que entender o comportamento do agrupamento dos pontos para poder entender o que está acontecendo ali. Né? A gente pega os pontos e acha que só porque tem ponto está tudo ok. Um bom exemplo disso é o comportamento das normais. E o que é normal? A normal, ela fala para mim para que lado que está virado o ponto. Então vamos dar uma olhada aqui. Isso daqui é só o piso, eu segmentei. Essa nuvem eu fiz ontem à tarde para falar com vocês. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu ver se ela está com as normais calculadas. Não, não está. Ela está sem as normais. Eu posso mandar estimar as normais, né? Editar normais, computar as normais. Vou fazer no automático aqui. O que ele está fazendo? Ele está pegando conjuntos de pontos e vendo para onde eles estão apontados. E aqui ele muda a cor, porque ele está mostrando para mim onde estão as normais. Eu vou colocar uma representação melhor aqui para a gente poder entender o que são essas normais. Pronto. Isso daqui são setinhas, tá? Que estão saindo de cada ponto, mostrando para que lado que o ponto está virado. Entendeu? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu faço é disciplinar o espalhamento dos pontos, para poder entender o comportamento. Para entender o comportamento, eu tenho que ter as normais. O modo como as normais mudam de sentido vai me falar se ali é um piso ou se é uma parede. Pô. Eu tenho um piso, as normais estão para cima. Se eu tenho uma parede, as normais estão para a face dela. E assim por diante. Né? Não vou entrar muito no detalhe aqui, mas é só para vocês entenderem que existe mais propriedades nos pontos do que só o que a gente vê na hora que a gente vai modelar. Né? E que na hora que a gente começa a estudar isso, a gente começa a facilitar a nossa vida. Tá bom? Então, dessa nuvem aqui da Matterport que eu queria mostrar para vocês é que normalmente ela vai vir, e quase toda nuvem desse tipo de sensor ele vem cheio de sujeira, tá? É normal. E aqui está gravado porque é um ambiente todo branco, né? Então, pega muito ruído. Bom, daqui era isso daqui que eu queria mostrar para vocês, que dá para melhorar, né? E aí, quando a gente começa a fazer segmentações e começa a trabalhar esse tipo de coisa, a gente consegue segregar os equipamentos, né? Eu estava tentando segregar aqui, isso aqui, ó. Então aqui eu tenho os perfis, né, de fixação, eu tenho as eletrocalhas, os perfis elétricos aqui já segmentados. O próximo passo seria segmentar
os dutos de ventilação, né? Isso daí a gente entrega para a área de projeto, para o pessoal de modelagem separado, tá bom? Legal. Então, ali foi isso. Esse daqui, quando a gente foi conversar sobre fazer essa live aqui, foi essa nuvem que eu usei para conversar com o Fábio. Então, vamos fazer o seguinte. Primeiro, deixa eu tentar chegar num ponto de vista mais confortável para poder mostrar para vocês o que, que é isso daqui. Essa é a original. Uma parte. Essa Uhum. daqui é a original. Tá aqui, ó. A original tá aqui e depois eu fui trabalhando e a gente vai dar um passeio nela aqui, nela original e nela trabalhada, tá? Aqui vocês podem perceber que essa nuvem ela tá bem mais limpinha, né? Tá bem mais legal de trabalhar. Ainda tem alguns ruídos, alguns pontinhos estourados, mas ela tá muito legal. Essa nuvem aqui ela foi feita com aquele equipamento Slam, o Navis, né? Não sei se vocês já viram o Navis, é uma mochilinha que você coloca e vai fazendo o escaneamento, né? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aí. Então, assim, tem scanners e scanners, né? E às vezes, quando o operador quer ganhar tempo, porque o que acontece? Você tem uma quantidade de pontos por segundo, né? Milhares, milhões de pontos por segundo. Dependendo de como tiver a questão logística, o operador às vezes não tem muito tempo para fazer o levantamento, às vezes tem uma restrição de acesso no ambiente, alguma coisa assim. Então ele vai mudar a resolução dos feixes e aí você vai ter um scanner mais com menos informação, tá? Não necessariamente de maior ou menor qualidade, mas só menos informação. E eu estou falando isso porque esse daqui, com certeza, essa pessoa fez no tempo dela. Fez com tranquilidade, foi andando devagarinho com o scanner, passou atrás dos tanques aqui, fez com calma, tá? Então é importante a fase do planejamento para quem for fazer o levantamento e é importante você estabelecer um requisito mínimo, né, de qualidade, pedir amostra, pedir prova de conceito, um pedaço de uma nuvem de ponto que a pessoa já levantou para você poder aferir o que, que vai te atender ou não ali na modelagem, tá? Bom, isso daqui, essa nuvem aqui, quando a gente pegou, ela estava bruta, né? E eu fiz uns exercícios rápidos aqui de segmentação que eu vou fazer para vocês darem uma olhada agora, para ter um exemplo, né? Vamos, primeiro deixa eu só organizar aqui, para eu não misturar as coisas. Eu vou criar uma cópia dessa nuvem e vou jogar ela aqui nesse grupo que eu vou chamar de F-Tato, tá bom? Então eu vou trabalhar com essa daqui agora, certo? Essa daqui, minha nuvem do Fábio Sato, beleza? Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é começar a separar o- os elementos. Como que é o meu processo de pensamento? Eu tenho que tirar os suportes das coisas para poder, porque é o processo mais simples, né? Para eu segmentar as coisas. Isso vem da teoria dos grafos para poder fazer esse tipo de trabalho. Eu não vou muito a fundo, mas uma das formas de fazer isso, por exemplo, eu quero tirar o piso e quero tirar o teto. O mais simplesinho de fazer é você converter as em algo que você possa ligar e desligar, né? Você pode fazer isso de forma manual, né? Você pode olhar aqui na horizontal, na vertical, coloca com projeção ortográfica, né? Trava a vista, estou vendo de lado, e aí eu poderia ir lá e usar uma ferramenta de segmentação, que aqui é essa tesourinha bem na cara, né? E vou lá, vou fazer o recorte de uma parcela dos elementos que estão aqui, né? Vamos pegar só aqui. Eu vou segregar ele para fora dessa nuvem, vou dar OK. Agora eu dividi essa nuvem em duas. Eu tenho
o que foi segmentado e o restante, né? Se eu quiser tirar o piso, a forma mais fácil, como eu falei, é eu levar, mas é mais fácil porque essa nuvem aqui tá um morango. Essa nuvem aqui ela tá com um piso muito bom, tá muito regular. Então eu vou converter as coordenadas para um campo escalar. Eu vou pegar o eixo Z, vou mandar para campo escalar, ele já coloca a coloração aqui na escala da elevação, né? E aí eu posso fazer uma pequena filtragem aqui para poder tirar o piso. Então vamos deixar aqui essa filtragem aqui com... Eu acho que aqui assim tá um pouquinho mais. Como eu exportei a coordenada, ele depende do zero, onde está, enxergar o filtro para a gente ver. Ele depende muito do zero do sistema de coordenadas onde foi feita essa nuvem. Pode ver que aqui está no piso e ele está menos 1,07 m alguma coisa. Então, obviamente, a referência dessa nuvem não é esse piso. Tá? Então, você tem que ter atenção a isso. Existem técnicas para usar coordenadas relativas, existem técnicas para usar coordenadas absolutas, usar georreferenciamento, tem tudo isso daí. E eu vou segmentar por valor esses pontos aqui. Então, eu vou dar o split. Agora, aquela primeira nuvem eu vou apagar, porque ela está duplicada. Agora eu tenho a nuvem do piso e a nuvem de tudo que está sobre o piso. Né? Vou colocar colorido aqui, para poder ver minha nuvem, e tudo que está sobre o piso. Legal, né? Então, isso daqui já é o começo do trabalho de segmentação. Bom, eu não vou muito a fundo, isso daqui é só para vocês darem uma olhada, mas eu vou mostrar para vocês o trabalho, coisa de um dia de expediente, que eu fiz conversando com o Fábio assim, depois eu trabalhei mais um pouquinho. Eu vou Esse apagar isso recurso de daqui. segmentação é parecido com o do Então, Recap, né? Mas aí pareceu bem mais prático de usar. é parecido com o do Recap. O que o Recap não tem? O Recap não tem ferramenta Hum, de filtragem por campos escalares. Quando você mexe, por exemplo, na intensidade no Recap, é visual, é estético. Você vê, você analisa, sabe? Você faz uma boa leitura, mas ele não te filtragem, permite fazer usar para corte, filtro. Uhum. igual eu fiz agora. Eu recortei por valor. Olha só, quer ver? Que bom que você falou isso. A nuvem original aqui, vamos ver o que ela tem de campo escalar aqui para a gente dar uma olhada. Ela tem um monte de coisa aqui. Ela tinha intensidade. Isso daqui é intensidade. A intensidade do quê? Da reflectância do laser, certo? É a força com que ele refletiu o laser. Materiais diferentes refletem de maneira diferente, com intensidades diferentes. Não, refletem da mesma maneira, desculpa, mas com intensidades diferentes, tá? E aí, gente, é possível até você fazer filtragem pelos valores da intensidade, né? Você pode mudar. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos mudar isso daqui. Em vez de ser uma escala de intensidade, vamos colocar na RGB para a gente ver mais claramente o que está acontecendo, tá? E aí você poderia filtrar baseado no valor dessa reflectância, né? Se eu vir aqui e desabilitar aqui, né? Aí eu fiz essa filtragem, vou exportar, baseado nessa filtragem que eu fiz, e está aqui o resultado. Deixa eu tirar do Bubble View. Ah, Baseado na reflectância, na intensidade, né? Isso daqui é o que eu nossa, que exportei, legal. tá? Então, isso o Recap não faz. Não faz, eu acho uma pena, porque dá para ver que os meios para estão lá no Uhum. software, mas falta só um empurrãozinho e não faz. Se fizesse ia ser tão bom, rapaz, porque se você Sim, faz na isso para verdade, intensidade, você faz isso com uma série de qualquer dado, coisas. metadado Né? vinculado aos pontos lá. Como é que é o nome que você chamou? Campos escalares, assim. Aí Campos qualquer um escalares? serviria. É, qualquer um. O que é uma classificação? É um campo escalar. É um valor de um campo escalar. Porque
a nuvem de ponto, ela não guarda palavras. O formato de arquivo, tanto E57, que é da norma ASTM, quanto o LAS, que é da Associação Americana de Surveyors, eu esqueci o nome, mas a SPRS, se eu não me engano. Nenhum desses dois formatos foi feito para carregar texto nos campos de propriedades dos pontos. Você tem o cabeçalho do XML, porque o que são esses arquivos? Tá? Isso daí eu explico no curso. Os arquivos, eles são uma parte XML e uma parte binário. A parte XML, que é Extensible Markup Language, ele tem informações texto que você consegue inserir. O ID de origem, data, qual foi o sensor, código de GUID, sabe? Isso daí tem lá. E lá você consegue colocar algumas informações a mais. Algumas. Mas o campo dos pontos, dependendo do formato, ele é binário. Mesmo que ele não seja binário, ele não é feito para receber string. Ele é feito para receber só número integral ou ponto flutuante. Tá? Então, quando você faz uma classificação, você está marcando valor 1, valor 2, valor 3, valor 4. O que acontece é que tem uma convenção que diz o que significa o 1, o que significa o 2, o que significa o 3, o que significa o 4, por assim, e aí por diante. Tá? Então, eu mostrei aqui uma brincadeirinha com essa filtragem, né? E aqui o que nós fizemos em termos de segmentação, né? Ah, aqui a gente segmentou a laje do quadro estrutural, né? Também foi separado o quadro estrutural, a parede aqui que estava no fundo, tudo que tinha de equipamento aqui, isso daqui não foi feito, obviamente, não foi feito com a ferramentinha de segmentação, com a tesourinha. Isso aqui foi feito usando alguns algoritmos de construção de grafos, né, que é componentes conectados, que a gente chama, né, clusters de componentes conectados. E aí você consegue criar essas segmentações aqui, né, e transformar aqui essas categoriazinhas aqui, né, e aqui tem o bandejamento, né, que seria meio que o prato principal, né, que é quando eu mostrei para o Fábio, né. Então, aqui você consegue manipular e mandar isso daqui. Quando você começa a escalonar isso, um ambiente pequeno desse, você conseguiria funcionar, usar lá no seu Revit, lá no seu AutoCAD, no SketchUp, em qualquer software, né? O Rhino. Só que se você começa a ter uma nuvem muito grande, um ambiente muito grande, isso já cai por terra, né? Você vai ter Uma problemas. pergunta. Deixa Essa eu achar aqui classificação meu que você bandejamento. Eu faz não estou aí achando. permite algum Sim, controle, por exemplo, dentro do Revit? sim, Vai ser tipo um workset, um permite, layer que eu posso ligar e desligar dentro do permite. Revit? Ah, isso é sensacional. E- Exatamente. Isso daqui a gente leva isso de forma estruturada para o RCP, né? É muito, muito, muito mais fácil e mais eficiente fazer no Cloud Compare, e aí sim eu levo pro recap. E do recap eu levo com essas propriedades para dentro do Revit, para dentro do AutoCAD até, do Civil 3D, do InfraWorks, do Rhinoceros, que também faz, enfim, tá? A gente leva isso tudo estruturado para lá para você trabalhar, porque informação demais atrapalha, além de consumir o seu processamento. É muito melhor você mandar para o cara que vai colocar o bandejamento, você manda só o quadro estrutural para ele não dar uma trombada e manda o bandejamento lá. E fala, ó, o que você precisa para trabalhar está aqui. Correto? E abre outras possibilidades também, né? A gente tem aqui, por exemplo, deixa eu ligar aqui o piso de volta, parede não, piso cimentício, piso metálico. Colocar aqui, por exemplo, os tanques, né? Eu nem sei o que são esses tanques, mas são os tanques. Abre outras possibilidades, né? Você pode pegar e exportar somente isso daqui e transformar isso daqui numa mesh e essa mesh numa família.
e usar no seu modelo. Ou você pode usar ele no seu modelo como nuvem de pontos mesmo, principalmente se for um Navisworks. Você quer fazer uma simulação, Navisworks você não vai modelar, você quer fazer uma simulação lá de layout, alguma coisa assim. Leva só esse equipamento aqui lá para o Navisworks e tá feita a sua alegria, né? Vou fazer uma cópia dele aqui para mover, que é para não fazer bobagem. E aqui, deixa eu só desligar a rotação. Nenhuma rotação, beleza. Aqui, ó. Se quiser saber se eu consigo colocar ele mais para cá, por exemplo, tá? É uma possibilidade, né? Eu quero rotacionar ele aqui, tá bom? Então, assim, né? Aí, ó, já fiz barbeiragem aqui, ó, já bati aqui, já não, tá reprovado, não pode, tá? Então, dessa nuvem aqui, eu queria mostrar isso aqui para vocês. A Mesh, quando eu fiz na Mesh, o Fábio gostou, achou legal. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que é uma Mesh feita no automático praticamente, né? Deixa eu isolar ela, tirar todos os elementos aqui, porque senão ele vai ficar engasgando aqui. Isso daqui é uma mesh, tá? Não é mais nuvem de ponto, é uma malha gerada a partir da nuvem de ponto, né? Lógico. E ela faz algumas interpolações, né? Ela fechou aqui em cima, né? Tava faltando informação. Aí ela fecha. E o Fábio tinha me perguntado se era possível eu pegar pedaços de equipamentos iguais, escaneados, e juntar e fazer um só. É possível. É muito possível, tá? Faz o registro, né? Vai juntando elas ali na geometria, coloca uma precisão altíssima, e aí você tem uma nuvenzinha do seu equipamento, do que você quiser fazer a sua simulação, tá bom? Então, nessa nuvem aqui, era isso daqui. Essa daqui é o prato principal da noite, e é aqui o Guilherme vai me ajudar, né, Guilherme? Tá vivo aí? Sim, tô vivo aqui. Opa, tudo bem? Você quer se apresentar pro pessoal, Gui? Eu sou tímido, mas boa noite. Eu sou o Guilherme. Eu tô há um tempo já, sou formado, na verdade, em mecânica de precisão e mecatrônica. Aí acabei me bandeando para cá, para o lado mais da civil, acabei virando projetista. E hoje eu estou estudando para ficar bom em nuvem de pontos, né? Um dia a gente chega lá. O Guilherme, na parte de modelagem, a partir de nuvem de pontos, ele é referência, é um amigão, tem alguns anos que a gente trabalha juntos aí, já trabalhamos juntos em duas empresas diferentes, e é isso aí. Eu vou mostrar para vocês aqui o que, que eu preparei na tarde de hoje, tá? Meio que no improviso, e o Gui recebeu já esse material para abrir lá no Revit, tá? Já foi passado lá pro recap. Então aqui, deixa eu tentar colocar a gente dentro da. Deixa eu ver se tem alguma pose de câmera aqui dentro da fábrica. Não, não tem. Só tem pose longe. Mas tudo bem, eu vou. A gente vai entrar lá. O Cloud Compare, ele é meio chato para você se mover quando você está no modo de visualização em primeira pessoa, né? Que é o Bubble View, tá? Então, realmente, ele meio temperamental nesse sentido. Mas aqui é um escaneamento de uma fábrica, tá? Todos esses escaneamentos que eu estou mostrando para vocês, eles são de teste, tá? Com exceção daquele escritório Matterport, que aquele lá é do escritório da Sondotécnica, onde eu trabalho, tá? É claro que hoje não está assim, foi reformado, tá diferente. Mas todas essas aqui são uma de pontos gratuitas que eu peguei no site de fabricantes de equipamentos, tá? Tá aí, agora foi. Então aqui a gente tem um bocado de tubulação, né? Tem elétrica passando, exaustão,
tem algumas tubulações de hidráulica também, tem aqui um bandejamento passando aqui, certo? Fora esse estoque de produtos, eu imagino que químicos, né? Bastante coisa. E aqui no fundo, a gente, além de ter esse fechamento do ambiente, né? Tem aqui um monte de prumada prumada não, né? Mas tem aqui a tubulação de pluviais que está pegando de uma calha que deve estar aqui fora, né? E tem as próprias tubulações que estão vindo lá de cima, correndo para cá, tem esse duto de exaustão gigantesco aqui passando. Então, assim, bastante informação, né? Então, mesmo princípio, eu tiro os apoios, depois eu vou trazendo com algumas análises de geometrias, né? Obviamente eu não consigo mostrar para vocês todas as análises, senão eu corro até o risco de ou esticar demais a live, ou de repente começar a mostrar conteúdo que eu vou mostrar no curso e os alunos já se inscreveram, já pagaram, né? Então não é justo com eles. Mas a gente analisa as características geométricas, por exemplo, planaridade, cilindricidade, a curvatura média, a taxa de mudança das normais por metro quadrado, o número de vizinhos, né, o número de pontos que tem para limpar ruído, por exemplo, você vai procurar pontos que tem poucos vizinhos por metro quadrado. Porque o ponto que é uma sujeira, normalmente é mais esparçado. Então, se você tem ali um espaço de 2 centímetros de raio de busca, são pontos que vão estar isolados, né? Então, eles se destacam por estarem isolados. E os elementos que refletiram melhor o laser ou a fotogrametria, eles vão estar mais bem agrupados, mais condensados, né? E aí você consegue filtrar melhor o ruído. Foi mais ou menos assim que eu fiz aquela filtragem de ruído grande lá no escritório, naquele escaneamento do escritório, tá? Bom, aqui o que foi feito? Foi feita a segmentação da parede aqui, do fundo, né? A gente removeu a parede. Do outro lado, removemos também a parede. O fechamento que tem aqui nos fundos também foi removido. A cobertura também foi segregada, né? Mas o que estava da cobertura para dentro ficou aqui. Esse quadro estrutural aqui, ele também foi segregado. E aí, o, o restante dos elementos, eles ficaram como estavam, né? Porque para segregar eles é perfeitamente possível fazer, mas aí não ia ficar pronto para a nossa live de hoje, né? Então, Guilherme, se você puder mostrar para a gente como que é quando você recebe o material assim e como que é quando o material não está assim para você trabalhar. Claro, vamos lá. Obrigado. Deixa eu Vou parar a compartilhar apresentação aqui. aqui. Agora, dá para fazer com o recap também? Dá. Mas vai hora. Bom, aqui a gente tem a mesma nuvem, né? Que o César me mandou. Deixa eu ativar o section box aqui para não ficar me perdendo no espaço. E daí, toda a classificação que ele fez, eu consigo acessar aqui no VG, ou VV, né? Aqui em Point Clouds, a gente expande aqui e tem os scan locations. Então, todas as classificações que ele fez, eu consigo tanto alterar a cor de uma classificação específica, por exemplo, essa aqui eu coloco em single color e vou colocar em verde. Então, a cobertura ficou, todos os pontos dela ficaram verdes. Eu consigo alterar o modo de cor para single color na nuvem inteira, ou seja, colocar uma cor só na nuvem inteira, mapear por elevação, ou seja, a mínima elevação vai ficar azul e a máxima vermelha. Vai ficar toda estranha assim, isso aqui na verdade eu nunca usei. A intensidade e a cereja do bolo que eu adoro são as normais. Ou seja, ele vai mapear a variação dela em x, y e z e daí vai mostrar assim. Para modelar assim, fica muito bom uma vez que esteja classificada. Ou seja, ela está classificada, a gente vai vir aqui, eu vou desligar e vou deixar só o interior ligado. Só com o interior ligado,
a gente consegue ver as faces de uma maneira muito melhor. Mandando para uma vista de planta, consigo fazer a mesma coisa. Deixar só o interior ligado. E daí eu já consigo ter uma noção bem melhor de onde estão passando todas as coisas. Abrindo um corte é a mesma coisa. Esse corte aqui está sem a classificação ativada. Com a classificação ativada, ele já fica melhor assim de ver. E com as normais ativadas, então, eu já consigo ver bem claramente qual que é a face inferior do tubo aqui, por exemplo. Para fazer uma medição, a dica é, eu não consigo, com o comando de cota, eu não consigo pegar os pontos da nuvem, tá? Então, a minha técnica Super Ultra Blaster é pegar e desenhar uma linha na face inferior e superior, traçar uma linha média aqui, e daí eu consigo pegar uma cota e ver que a face externa desse tubo tem 335 milímetros. E daí, com isso, eu modelo outro corte aqui, o bandejamento que ele colocou, a gente consegue ver claramente, pegar cota, elevação, vamos pegar uma elevação aqui. Eu consigo pegar a elevação desses pontos, então eu sei exatamente onde está passando. E com isso eu consigo tanto modelar o emitente, quanto se eu for fazer uma expansão ou qualquer outra coisa, eu consigo projetar vendo só as coisas que eu preciso ver e fazer todo o projeto sem, talvez necessariamente, modelar tudo. Eu consigo ver em planta e em tudo mais e projetar tudo sem ter que modelar, sem ter que trazer toda a informação. Essa parede é uma parede muito interessante também. Eu não consigo ver nada com tudo ligado. Ligando as coisas, desligando as coisas, quer dizer, eu venho aqui e já tenho uma noção bem melhor de por onde essa tubulação está passando, por onde está esse duto. Então, assim a gente consegue modelar e chegar num resultado bem legal. É, Bem legal. e assim, tem os refinamentos, né? É igual na modelagem. Modelagem você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar, tem que modelar. A nuvem de pontos você tem que trabalhar ela também. É possível você fazer classificação dos tubos baseado no diâmetro deles também. Tá? É possível você fazer agrupamentos dos mais diversos, né? Tudo depende do input que você está dando, não só no programa, né? Mas eu sempre digo que é bom você estar sempre em contato com um especialista daquilo que você está levantando. A gente participou de projetos, né, Gui? De levantamentos de pontes e até de edificações mesmo, que foi, foi crucial ter ali conversas e contar com arquitetos na equipe, com técnicos de instalações na equipe, sabe? Quando era ponte, a gente foi atrás de se especializar em pontes e conversar com especialistas em pontes para identificar os materiais, para saber uma boa classificação, o que que vai ter, né? Porque às vezes na literatura você simplesmente não encontra alguma coisa que vai te atender para essa disciplina que é a questão de modelagem do ambiente construído. Né? Bom, Um especial do César que eu já vi ele fazer que salvou muito foi quando eu vi ele conseguir separar a grade da janela externa da janela em si. Que daí isso deu foi para legal pegar também. muito bem as dimensões da janela exatamente e não ficar confundindo com a grade, que acaba sendo um grande problema na nuvem de pontos, né? Isso daí foi legal, mas eu não tenho aqui para mostrar. Realmente, você começa a entender como que funciona a nuvem, né? E aí, qual que é a vantagem disso? Primeiro, a redução de tamanho. Então, você já começa a ter menos problema computacional ali, né? Depois, você tem a questão da própria gestão da informação. Informação demais, às vezes, atrapalha. Não faz sentido você mandar, por exemplo, aquele monte de mobiliário ou o estoque que foi levantado junto com a fábrica, sabe? Você não, por que você vai mandar o estoque, vai mandar a prateleira, esse tipo de coisa, sabe?
Ou pelo menos você pode mandar, mas o projetista ele tem que ter a liberdade de ligar e desligar aquilo lá. Fala, não, pera, essa informação para mim agora não interessa, eu vou suprimir ela aqui. Né? Então é sobre esse tipo de trabalho, né? Que nuvem de pontos não é só um amontoado de pontos, né? A princípio mas aí a gente vai trabalhando e vai agregando informação Essa que facilita informação para de a gente ali normal, depois na ela frente. sempre vem junto com a nuvem de ponto? Bom, Hum, hum, depende do equipamento que foi usado para levantar. E depende também de como ela foi exportada. No Revit tem, mas é porque é outra coisa. No uhum, Cloud Compare, o que eu chamo de normal é uma propriedade do ponto. No Revit, ele já tem mais a ver com hum. relação a, se eu não me engano, eu não sei se é Ray Tracing, mas ele faz na hora. Eu posso exportar uma nuvem bruta de tudo, que não tem nenhuma normal, só X, Y, Z. Ele vai fazer. Na hora que Tá. chegar no Ele Revit ou no agrega essa Recap, você informação, vai então, a colocar partir normal e ele vai fazer. talvez faça uma interpolação Eu acho muito com os legal. pontos próximos para determinar uma normal. Hum. Uhum. Sinceramente, eu não sei como que ele faz isso, se tem a ver com a UCS. Eu só sei que ele faz. E ele faz muito rápido. E Tá. assim, é o Revit e o Recap Então, que se eu faz. O pegar uma Civil nuvem de 3D, se eu não me pontos engano, ele não faz qualquer, isso dentro daí do por Revit padrão. ou do Recap, eu vou Tá? conseguir Ah, ter a normal. Pô, isso é sensacional. consegue. Sim, Essa e você entender visualização o aí que que é a que parte de mostrou cima, é a parte melhor de que tem baixo, eu para achei modelar isso mesmo, porque ela dá um sensacional. contraste legal, né? Agora, tem outra coisa. Tem a possibilidade Uhum. da gente colorir a nuvem como a gente achar que deve e mandar para Ah, colocar no tá. Revit. Tipo, isso é A gente fez tubulação, isso é muito isso, né, Gui? De duto, colorir isso é por categoria. equipamento. Uhum. Entendeu? Isso. Aí ele alternava lá na hora de modelar, ele alternava entre as cores. Ó, a Silvane tá falando que a Civil 3D tem normal. Obrigado, Silvane. Então o Civil 3D também tem. As cores. O que eu tava falando? Assim, a gente pode colorir por categoria e aí ele ficava Sim. alternando entre o que era mais confortável para ele Não, navegar no modelo. assim, Ele para usava às quem vezes a trabalha cor com falsa, às vezes modelagem, a qualquer normal. recurso a mais faz muita diferença. Sim, tem muitas Que possibilidades aí. legal. E Bem agora que o pessoal bacana isso está aí. virando os olhos Sempre para esse aprendendo negócio com de nuvem de você. pontos, né? É uma troca, né? Você está sempre salvando meu pescoço também, quando eu estou com dúvida aqui. Então, eu acho que era isso, mestre. Eu não tenho muito mais para acrescentar para Hum. nossa conversa. Antes de eu perguntar, alguém tem Tem um alguma negócio pergunta, algum divertido comentário que aqui que eu queira estava rodando um fazer? teste, Pode se manifestar, pessoal. que eu posso, por favor. Uhum. Estava fazendo, eu estava fazendo essa daqui. Essa daqui, aqui. Isso daqui é uma usina de Uhum. tratamento de água, mas não está bem claro para mim se é envasadora ou o que que é, né? E eu estou fazendo aqui algumas segmentações, né? Aí o que eu queria mostrar, quando eu falei que tem a possibilidade da gente fazer identificação por diâmetro de Uhum. tubulação, essas coisas, é isso daqui, ó, por exemplo. É que tem que ajustar o algoritmo, né? Tem que ver quantidade de pontos de apoio, a relação da primitiva com o grupo de pontos, né? O distanciamento máximo, desvio máximo, Uhum. desvio não, mudança de ângulo da normal máxima admissível. Tem um monte de coisinha assim que a gente vai
ensinando os alunos a configurar, né? Mas, por exemplo, isso daqui foi Nossa, mas semiautomático. qualquer Eu pouquinho configurei, que ele mandei te ele buscar, ele separar me já é trouxe um monte de isso daqui. tempo. Por exemplo. Ajuda, né? E o melhor é que o software Sim. é Não, gratuito, é o bem melhor legal, preço que bem tem no legal. mercado. Quero ver bater esse preço. Bom, é assim, eu usei um bocado de software já para agilizar meu lado. Eu posso até recomendar alguns. Ó, o Cyclone 3DR, ele é disparado o melhor. Tem, que na verdade era o 3D Hum, Reshaper, que depois a Leica comprou, e aí que veio o nome do Cyclone, e aí virou Cyclone 3DR. Mas ele é disparado melhor. A gente tem, para modelagem, tem o CloudWorks, também é da Leica, e você tem os softwares da ClearEdge. Né? ClearEdge? ClearEdge. Eles têm um software legal lá chamado Edgewise, que ele é bom para modelagem semiautomática, tá? Só que não tem aqui no Brasil, só comprar em dólar, tá? Na parte de infraestrutura, o mais bacana para nuvem de pontos é o Global Mapper, tá? O Global Mapper, assim, se for para GIS, para nuvem de pontos, é QGIS, não tem nem o que pensar duas vezes. E se agora se for um software pago, para GIS, o ArcGIS, ele faz coisas muito legais com alguns plugins, né? O QGIS também, o mesmo plugin de nuvem de pontos que tem, que é o LastTools, é o mesmo que tem para o QGIS, tem para o ArcGIS, é o mesmo plugin. Agora, aonde eu quero chegar? É que você sempre tem que colocar a mão. Você sempre tem que mexer. Os caras vão chegar e vão falar, nossa, eu vou puxar todas as tubulações para você, eu vou puxar tudo que é escada, tudo que é parede e tal. Você sempre vai ter que colocar a mão. Não vai escapar disso. O que eu descobri? É que eu tinha um aproveitamento melhor do software quando eu entregava uma nuvem bem classificada, bem pós-processada. Né? Então, se você vai investir num software para dar produtividade, você tem que dar um insumo para o software que vai te garantir também uma segurança dessa produtividade. Senão, você vai gastar uma baita grana aí com automações aí, nunca vai ter o resultado que você queria. E a culpa não é do software. É que realmente é complicado você trabalhar com uma nuvem de ponto cheia de ruído, né? E sem estar minimamente ali classificado o que é piso, o que é parede, sabe? Ou de repente os equipamentos, tal, esse tipo de coisa aí. ah, bem São coisas legal. que te ajudam a ganhar Muito produtividade, bom, Sérgio. inclusive para esses investimentos maiores aí. Não. Era isso? Então, era isso aí, pessoal. Alguém A quer hora de fazer alguma perguntar é essa, pergunta? senão a gente vai jantar. Ah, sinal que a explicação foi boa, Sérgio. Todo mundo entendeu aí. Certo. Ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Não, mas tá certo. Mas de qualquer jeito, se o pessoal Tu precisar tá falar no grupo comigo, é do só entrar em Revit Map contato lá também, no, não no tá? LinkedIn. Deixa eu procurar aqui o meu. Isso que eu ia falar. Me chama lá no grupo do Revit Map lá. Dá um oi lá, escreve meu nome lá e eu respondo. Deixa eu achar aqui meu WhatsApp aqui. Tem um. Uh, Peraí. Para achar o meu Uhum. Linktree. Bom, mas podem me chamar no grupo do Revit, não tem problema nenhum não. É o meu contato direto mesmo, vai falar comigo. Agora, deixa eu agradecer direitinho, né? Para não. Opa, apareceu aqui para mim. Ah, Uhum. Fábio, obrigado de novo por abrir esse espaço aí para a gente bater esse papo, tá? Eu pretendo, assim que a gente conseguir dar uma evoluída aqui nos testes, Uhum. nos desenvolvimentos, de repente a gente começar a falar realmente de modelagem aplicada, tá? Ver como que é a relação, inclusive, do Dynamo com essa questão de Opa, nuvem de bacana. pontos. Isso daí é uma coisa que a gente já está trabalhando e que talvez seja legal a gente conversar, tá?
E, bom, é isso aí. Bom, Obrigado, pessoal, pessoal, por terem então vamos ficado até esse horário encerrando aqui com a nossa gente última nesse apresentação bate-papo aí, do tá bom? ano. Agradecer o César mais uma vez aí pelo material excelente aí, ótimas informações, né? Eu sempre falo que às vezes a gente não precisa saber como faz tudo, mas saber das potencialidades e dos recursos abre muita frente para a gente poder trabalhar e pedir as coisas para os outros. Então, pessoal, era isso por hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Um bom Natal, boas festas aí para vocês. E ano que vem tamo aí de novo. Boa noite. Até, até. Tchau, tchau. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal, Fábio. Feliz Natal, Gui. Obrigado, gente. Um abração. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite.